Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Kate Martins e a partir de hoje estarei produzindo conteúdos relacionados à história da Igreja Cristã, comunicação visual e a iconografia. Para começar, nós iremos tratar de uma temática muito interessante para quem estuda história da Igreja, que é a patrística. Eu vou começar tratando do livro de Irineu de Lyon, ou Irineu de Leão, e para os católicos, Santo Irineu. Esse livro aqui, pessoal, é dividido, na verdade, em 5 livros. E a gente vai tratar aos poucos o conteúdo desse livro, que eu considero relevante, e alguns conteúdos até controversos. Mas para a gente falar sobre esse livro, vamos dizer brevemente quem foi Irineu de Lyon. Irineu de Lyon foi um bispo da Igreja Cristã Primitiva que viveu provavelmente por volta de entre 130 e 202 depois de Cristo. Ele foi um teólogo, nasceu na área da Ásia Menor e ele combateu de maneira ferrenha os gnósticos, que ameaçavam a igreja cristã primitiva à época. O gnosticismo, ele é um conjunto que mescla correntes filosóficas, sincréticas, que surgiu ali por volta do século I e II. E estava ameaçando de maneira muito poderosa a igreja de Cristo. Então, essas noções, elas misturavam filosofia com ideias distorcidas dos ensinamentos judaicos, bem como dos ensinamentos dos filósofos. E o que eles faziam? Eles diziam que eles eram especiais, porque eles tinham a gnose. De alguma maneira, eles acreditavam ou mentiam mesmo que eles tinham recebido um conteúdo, uma tradição especial. Então, alguns diziam que eles receberam de maneira muito particular de alguns apóstolos, dos discípulos dos apóstolos, a verdade, um conhecimento superior. Então, eles misturavam esse conhecimento filosófico, judaico, dos apóstolos e criavam teorias muito mirabolantes, fantasias muito malucas. Então, a gente vai tratar hoje do livro 1 e do livro 2, alguns aspectos. O livro 1, ele se torna até massivo. Por quê? Irineu, ele vai descrever de maneira detalhada quem eram esses gnósticos, o que eles acreditavam e os seus costumes. Gente, é tanta maluquice que eu lendo, eu ficava me perguntando assim, esse Irineu de Lyon, ele é um santo mesmo, porque para aguentar descrever essa tanto de loucura aqui, e ele faz de uma maneira assim muito primorosa, detalhadamente, com toda a paciência do mundo. E aí, o que acontece? Para a gente entender esse pensamento gnóstico, ele é muito heterogêneo. Haviam várias correntes gnósticas, né? Vários grupos dentro da igreja cristã que se diziam os intelectuais, os iluminados. Então, eles criavam essas fábulas, e a gente vai ver mais na frente que eles não criavam nada, que eles plagiavam tudo, e diziam que eles eram especiais. Então, eles diziam assim, que a matéria ela era ruim. Então, eles negavam a ressurreição de Cristo, eles negavam que Jesus ele veio na carne, que Jesus ressuscitou. Para vocês terem uma ideia, teve um gnóstico, um líder da seita chamado Simão o Mágico, que os discípulos dele diziam que, na verdade, quem foi crucificado na cruz foi o Simão e não Jesus. Que Jesus não poderia ser crucificado porque ele não tinha natureza humana. Então, na hora da crucificação, eles confundiram Jesus com o Simão, e quem foi crucificado foi o Simão e não Jesus, para vocês verem o nível da maluquice.
Então, eles acreditavam que esse universo material foi criado por uma emanação imperfeita do Deus Supremo, chamado Demiurgo. Ou seja, eles acreditavam que existia uma força superior ao próprio Deus. Então, essa força imperfeita que criou a matéria, que emanou desse Deus superior, na verdade, ela aprisionou as pessoas nos espíritos. Então, eles acreditavam que esses espíritos das pessoas estavam presos dentro delas e eles precisavam se libertar. E como é que eles se libertavam da prisão do espírito? Por meio da gnose, por meio desse conhecimento. E não só isso. Não só isso, eles acreditavam que eles eram superiores. Então, eles acreditavam que eles poderiam fazer o que eles quisessem e nada iria acontecer com eles, porque eles tinham a gnose. Eles eram especiais, então eles poderiam cometer toda sorte de pecados, de heresias, de maluquices, porque nada iria acontecer com eles. E a gente vai ver aqui alguns trechos do livro que eu quero ler junto com vocês, para vocês perceberem o nível que era essa mistura, essas ideias totalmente distorcidas da verdade. Então, eles acreditavam também que quanto mais eles experimentassem toda a sorte de pecados e de experiências, mais eles estariam evoluídos, porque o espírito deles seriam libertos. E aí, no comecinho logo do livro, aqui no prefácio, Irineu já vai dizer o seguinte, que na página 29. Alguns, ao rejeitar a verdade, apresentam discursos mentirosos e genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que a construção do edifício de Deus que se realiza na fé, no dizer dos apóstolos. E por astuta aparência de verdade, seduzem a mente dos inexpertos e escravizam-nos, falsificando as palavras do Senhor, tornando-se maus intérpretes do que foi corretamente expresso. Eles diziam que eles eram superiores, que eles tinham um conhecimento superior, um conhecimento que estava além dos apóstolos, além das escrituras e além da tradição apostólica. E é muito interessante aqui que eu estava lendo aqui, e ele começa a citar vários líderes das seitas. Dentre eles, ele cita o Marcos. Esse Marcos, Irineu vai dizer que ele é expertíssimo na arte mágica, com a qual seduzia muitos homens e não poucas mulheres, atraindo-os a si como ao gnóstico e perfeito por excelência. Então ele dizia o seguinte, que ele era perfeito e ele tinha uma gnose excelente. E olha o que ele fazia, gente, nas igrejas, nas comunidades de fé. Ele era muito astuto. Olha o que ele fazia com as mulheres. Irineu vai descrever aqui o seguinte: dedica-se de modo especial às mulheres, e entre elas, especialmente as mais nobres, intelectuais e ricas, cujas vestes são enfeitadas de púrpura, que lisonjeia, procurando atraí-la com estas palavras. Então ele dizia o seguinte para as mulheres: quero que participes da minha graça, porque o Pai de todos vê sempre o teu anjo diante dele. Mas o lugar da tua grandeza está em nós. Por isso devemos formar uma coisa só. Recebe primeiramente de mim e por meu intermédio a graça. Prepara-te como esposa que espera pelo esposo, para seres o que sou e eu seja o que tu és. Dá lugar na tua cama nupcial à semente da luz. Recebe de mim o esposo. Dá-lhe lugar em ti. Toma-o e sejas tomada por ele.
Então ele dizia assim, continuava: eis que a graça desce sobre ti, abra a boca e profetiza. Gente, isso aqui eu achei muito engraçado, porque a gente vê muito hoje em dia essa ideia de que você tem que profetizar, tem uma profeta ali, tem outra profeta ali. Então assim, tá na moda a ideia de profetiza, né? Então ele dizia assim para as mulheres, né, que ele seduzia: abra a boca e profetiza. A mulher então responde: eu nunca profetizei, nem sei profetizar. Então ele repete algumas invocações que arrebatam a infeliz seduzida e diz: abre a boca, dize qualquer coisa e profetizarás. E aquela, excitada por estas palavras e sentindo ferver na alma a ilusão de começar a profetizar e o coração pulsar mais forte do que de costume, anima-se, se põe a profetizar todas as tolices que lhe vêm à cabeça, sem sentido e sem hesitar, justamente por ser inflamada por espírito vazio. Então, gente, ele seduzia as mulheres, ele colocava na cabeça das mulheres que elas eram profetisas, ele fazia todo um cenário ali de manipulação emocional, psicológica, e dizia: profetiza, profetiza. E as mulheres diziam: não sei profetizar, eu nunca profetizei. Abra a boca e profetiza. E as mulheres lá naquela loucura, naquela emoção, profetizavam qualquer loucura e achavam que elas eram especiais, que elas tinham a gnose, né? E aí outra situação aqui que eu quero destacar com vocês nesse livro, que os Carpócrates, por exemplo, eles trabalhavam muito a ideia da magia, do ilusionismo, da astrologia. E a gente vai ver que na Idade Média, esses gnósticos, eles se desenvolveram para o ocultismo, para várias outras situações, que foi, na verdade, o aperfeiçoamento, o desmembramento aqui dessa gênese aqui do gnosticismo. Então, eles serviam da magia, de encantamentos, filtros, feitiços, espiritismo, hipnotismo e outros truques, afirmando não somente terem o poder de mandar nos principados e criadores deste mundo, mas também em todas as coisas contidas neles. Então, quando eles se reuniam, os gnósticos, eles praticavam todo esse ilusionismo, magia, ocultismo, hipnotismo, e as pessoas ficavam assim maravilhadas, achando que eles tinham o poder e que eles realmente eram diferenciados e realmente eram especiais. E aí, gente, em relação às obras, é o seguinte: que eles se achavam tão especiais que eles diziam que eles não tinham que praticar boas obras. A questão das obras, das boas obras, é algo muito polêmico, né? E inclusive isso é o que diferencia de maneira crucial a doutrina católica e a doutrina protestante histórico-reformada, que é a ideia das obras, né? Nós não somos salvos por obras, nós somos salvos somente pela fé, né? Lutero vai dizer que nós somos salvos somente pela fé. E aqui os gnósticos se valiam dessa ideia. Eles diziam assim: quem precisa de obras são vocês da igreja, que não têm a gnose. Nós não precisamos, porque nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos porque nós somos especiais, nós temos a gnose, nós somos iluminados. Então não importa o que a gente faça, que a gente vai alcançar o pleroma, né? A divindade, o céu, a eternidade. Então, eles começam a dizer que eles podem fazer toda sorte de loucuras, e que nada vai acontecer com eles, porque eles são eleitos, eles são iluminados, eles são de alguma forma escolhidos para receberem a gnose. Quem precisa de obras são os outros, eles não precisam. E aí eles começam a criar muitas fábulas,
muitas ideias, muitas fantasias sobre como é que o mundo foi criado, como é que a matéria foi criada, como é que Deus criou as coisas. E eles começam a falar várias maluquices, misturando com o judaísmo, com o cristianismo. E o Irineu, ele vai descrever isso detalhadamente. E eu acho fantástico, achei fantástico aqui lendo, que depois que Irineu descreve tudo com toda a paciência do mundo, ele vai dizer o seguinte: na verdade, vocês não inventaram nada. Vocês não inventaram nada. O que vocês fizeram aqui foi um compilado de várias filosofias, de várias ideias, de outros filósofos, de outros pensadores, e vocês colocaram tudo ali na ideia de vocês, criando as fábulas de vocês, dizendo que foi uma ideia original, algo que vocês criaram. Pelo contrário, eles fizeram, na verdade, um plágio de vários pensadores, de vários filósofos. E aí Irineu vai dizer o seguinte, ele começa a descrever: olha, esse pensamento que você está tendo bem aqui, não foi você que inventou, foi fulano de tal que disse. Esse outro pensamento, quem disse, não foi você, foi outro que falou. Ou seja, eles ainda estavam fazendo plágio. Então o Irineu vai dizer aqui na página 164. Ao dizer que o Senhor é composto de todos os éons que depuseram nele o melhor de si, não dizem nada novo, além da Pandora de Hesíodo. Então ele está dizendo o seguinte: esse pensamento bem aí, não foi vocês que inventaram, foi Hesíodo. A sua indiferença, isso aqui é genial, gente, eu achei muito engraçado. Depois que ele vai dizendo, esse pensamento não é teu, é do filósofo tal, esse pensamento não é teu, é do filósofo tal. Aí ele está dizendo aqui, ó, que o demiurgo fez um mundo com matéria pré-existente, já o tinham dito antes. Antes disso, quem falou foi Anaxágoras e Platão, inspirados, como é fácil de entender, pela mãe destes gnósticos. Ou seja, gente, eles ainda estavam fazendo plágio. E aí, o que Irineu aqui, né, o seu grande finale aqui na sua refutação, ele vai dizer assim, além de chamar eles todo mundo de terem plagiado tudo, ele vai dizer assim: a sua indiferença acerca dos alimentos e das outras ações e a persuasão de não poder ser contaminados por nada, porque eles diziam assim, gente, ó, eles podem comer comida sacrificada de ídolos, eles podem fazer imoralidade, eles podem praticar toda sorte de pecados, eles podem fazer tudo e nada vai acontecer com eles. Então ele está dizendo aqui, ó, Irineu está falando: a sua indiferença acerca dos alimentos e das outras ações e a persuasão de não poder ser contaminados por nada por causa da sua superioridade, sejam quaisquer forem as coisas que façam ou os alimentos que tomem, essa astúcia aqui, né, herdaram-nas dos cínicos. Gente, eu achei isso aqui muito engraçado, eu estava lendo, e aí depois que ele faz aquela descrição, né, botando eles embaixo, chamando eles de plagiadores, ele ainda diz que essa cara de pau deles de dizer que nada vai acontecer com eles, porque eles são especiais, então eles podem praticar toda sorte de loucuras. Isso eles herdaram dos cínicos. E na realidade possuem a mesma mentalidade, ou seja, eles eram cara de pau e cínicos. E aí, gente, outra questão que eu achei muito interessante aqui, que eu queria trazer para vocês, é a seguinte. Ele dizia o seguinte: vocês se acham tão especiais, vocês acham que vocês têm um conhecimento superior, que ninguém alcança esse conhecimento, que só vocês entendem isso que vocês estão dizendo, que vocês são iluminados, vocês são diferenciados, que vocês precisam experimentar
tudo que há no mundo para libertar o espírito de vocês. Vocês não conseguem nem dominar a matéria, o conhecimento básico, humano, natural. Vocês querem entender coisas que estão além do seu conhecimento ou inventar coisas. Então, o Irineu vai dizer o seguinte: mas, enquanto dizem que devem realizar todas as ações e comportamentos de forma a concretizá-los numa só vida, se possível, e atingir todo assim um estado perfeito, nunca se vê que tenham se esforçado por fazer o que diz a respeito à virtude, ao trabalho, à honra, à arte e aquelas coisas reconhecidas como boas diante de todos. Ou seja, eles não se esforçavam para melhorar, para ter virtudes, para aprender um conhecimento básico. Eles não dominavam nem as ciências naturais, mas queriam se sentir superiores. Então, Irineu vai dar aqui uma dica aqui para eles. Se devem dedicar-se a toda forma possível de atividade. Deveriam começar por aprender todas as artes, sem exceção. Aquelas que se exercem nos discursos ou nas obras, aquelas que se aprendem com o domínio sobre si e se adquirem com o esforço e o exercício perseverante, como, por exemplo, a música, a aritmética, a geometria, a astronomia e todas as outras disciplinas teóricas. Todos os ramos da medicina, a ciência das plantas medicinais, as disciplinas que visam a saúde humana, a pintura, a escultura do bronze, do mármore e semelhantes. Além disso, toda a espécie de agricultura, de veterinária, de pastorícia e de artesanato, de enciclopédia, de náutica, de ginástica, de caça, de estratégia do governo e tantas outras artes que nem a fadiga de toda uma vida conseguiria ensinar-lhe sequer a 10ª milésima parte. Ou seja, Irineu está dizendo assim, gente, vamos estudar. Vocês querem ser superiores, não sabem o básico. Se dediquem às artes, à geometria, à lógica, ao conhecimento, às ciências, para vocês se sentirem superiores em conhecimento de alguma forma. Gente, eu achei isso aqui muito fantástico. E eu quero mostrar para vocês também um texto aqui muito interessante, que esse é controverso, do herege chamado Carpócrates. Na seita dos Carpócrates. Por que eu digo que é um tema polêmico? Nós sabemos que o protestantismo moderno, ele tem aquela ideia de iconoclastia, né? De dizer que os ícones religiosos, a arte sacra, ela é idólatra. Isso é algo recente, tá? Isso é algo moderno, porque os luteranos, por exemplo, não são iconoclastas, os anglicanos também não são. Isso é muito próprio de uma herança de Calvino, que era iconoclasta, tá? Mas isso aqui é uma outra questão que a gente pode tratar em outro vídeo. Entretanto, eu queria ler aqui esse texto para vocês sobre imagens, pois ele trata das imagens. E eu já vi alguns apologetas protestantes usando esse texto aqui de Irineu para dizer que ele era iconoclasta. Então, Irineu vai fazer uma descrição, né? Quando Irineu ele trata dos Carpócrates, ele vai falar que eles usavam feitiços, espiritismo, hipnotismo e outros truques. E aí ele vai dando uma série de características e lá no finalzinho tem um parágrafo, assim, a grosso modo, ele termina de maneira abrupta, mas ele não desenvolve o pensamento, tá? Então eu vou dizer aqui para vocês o que ele diz. Alguns deles marcam fogo
marcam a fogo os discípulos atrás do lóbulo da orelha direita. Foi assim com Marcelina, seguidora desta seita, que foi a Roma nos tempos de Aniceto e arruinou a muitos. Eles se chamam gnósticos. Eles possuem algumas imagens, algumas pintadas, outras feitas de materiais diversos, e dizem que reproduzem o Cristo e foram feitas por Pilatos quando Jesus estava com os homens. Coronas e expõe-nas junto com aquelas de filósofos profanos, a saber, de Pitágoras, Platão, Aristóteles e outros, e lhes prestam homenagem, assim como fazem os pagãos. E terminou. Ele não desenvolve o pensamento, ele não condena nada, ele faz uma descrição. Qual é essa descrição? Lá onde acontecem os cultos ali, né, desses Carpócrates, além de muitas loucuras que acontecem, eles têm algumas imagens que eles dizem que são do Cristo. Imagens que eles dizem que são do Cristo. Essas imagens, eles colocavam elas junto com as estátuas dos filósofos, ali, como se fosse no mesmo nível, né? Coroavam e homenageavam, como se Jesus fosse mais um pensador, fosse mais um filósofo, como fazem os pagãos. Por que como fazem os pagãos? Porque os pagãos, eles tinham essa prática de construir estátuas de filósofos, de deuses e de várias outras, digamos assim, celebridades, e colocava tudo no mesmo barco, como se fossem todos iguais. Então, eles tinham estátuas de Platão, de Aristóteles, de Pitágoras e de Jesus, como se fosse mais um filósofo. Isso era uma prática pagã mesmo. E em Atos 17, quando Paulo vai visitar Atenas e ele está andando ali pelaquele local, dentre as estátuas de filósofos, de deuses, ele encontra uma estátua do Deus invisível, né? O Deus dos judeus e cristãos. Então, ele pega aquela deixa, né? Aquele gancho, e começa a pregar que aquele Deus que eles nem conhecem, esse era o Deus deles, né? O Deus verdadeiro. Aquele Deus que estava lá, que eles estavam dizendo que não tinha rosto, que era invisível, na verdade era o Deus de Paulo. E ele começa uma pregação ali. Então era muito comum essas estátuas de filósofos, de homenagens e de deuses também. Mas aqui, Irineu, quando ele vai tratar, ele não está fazendo uma fala de condenação, ele está fazendo uma descrição, que os gnósticos, eles tinham as estátuas dos filósofos e tinham uma estátua de Jesus. E como eles não colocavam Jesus como algo superior, não fazia diferença nenhuma. Porque é como se Jesus estivesse no mesmo nível ali dos filósofos, né? Ele colocava ali a revelação gnóstica, da gnose, com base naquelas ideias dos filósofos, superior à tradição e superior às escrituras. Então eu já vi apologetas pegando esse trecho que está no livro de Irineu de Lyon, contra as heresias, na página 107, dizendo: olha, Irineu era contra os ícones, era contra as estátuas. Não, Irineu não fala nada disso. Ele faz uma descrição que os hereges gnósticos tinham a estátua de Jesus e tinham a estátua dos filósofos. Inclusive, o Simão, o mago, que era um herege também, tinha estátua dele mesmo, em homenagem a ele mesmo, que ele se achava superior até a Jesus. Então, contextualizando aqui, nessa época do finalzinho do segundo século, a igreja cristã primitiva tinha ícones, porém eles ainda não tinham imagens de esculturas, né?
Posteriormente, essas artes foram incorporadas ao simbolismo das igrejas, tá? Mas mesmo assim, Irineu de Leão não faz uma condenação, ele faz uma descrição da prática dos gnósticos, né? Que colocavam Jesus ali no mesmo patamar, tinha estátua de todo mundo, assim como Paulo viu lá em Atenas. Mas na igreja cristã primitiva tinham ícones, mas a arte sacra com imagens de escultura foram incorporadas posteriormente, tá? Então, por isso que eu falei que isso aqui era uma polêmica, porque antes de ler atentamente a essa parte aqui, eu vi alguns sites de apologetas protestantes que eles pegaram essa frase e jogaram lá, pá! Irineu era contra as imagens, era contra as esculturas. Aí eu fiquei, gente, mas que contexto ele está falando? E aí, quando eu comprei esse livro aqui, que eu já tinha lido, né, fragmentos dele, eu precisava olhar o contexto. O contexto é esse. Ele estava falando dos gnósticos, que não tinham compromisso com nada, com ninguém, então estava uma bagunça toda ali. Não tinha critério nenhum. E ele fala, assim como fazem os pagãos, porque os pagãos tinham essa prática mesmo, de ter estátua de tudo quanto é de deuses, de homenagem, eles colocavam ali como se tudo fosse igual, tá? E tanto é a prova que o texto que eu li anterior, que Irineu dá um conselho para os gnósticos se aperfeiçoarem nas artes. Ele coloca, vocês lembram que eu li para vocês, que ele coloca ciências da natureza, da medicina, arte, geometria, artes de escultura em bronze e outros materiais. Então Irineu via aquilo como obra de arte, tá? Então ele não era aquela pessoa avessa às esculturas, apesar de não ter tido uma incorporação das imagens de escultura no ambiente de igreja, tá? E aí, gente, o livro é fantástico, principalmente nessa parte onde ele vai refutar os hereges, né? Ele vai refutar e ele diz o seguinte, aqui na página 170, já no livro 2, tá? Hoje a gente vai falar do livro 1 e vou dar uma pincelada no livro 2. Ele diz o seguinte, na página 170, para os gnósticos: não é mais seguro e justo confessar logo, desde o princípio, que este Deus Criador, que fez o mundo, é o único Deus e que não há outro Deus além dele, e que tirou de si o modelo e a forma das coisas criadas, de que, cansados de tamanha impiedade, tantos raciocínios, ser obrigados a fixar o espírito num Deus único e reconhecer logo que é dele que vem o modelo da criação? Então Irineu já disse, gente, reconhece logo que existe um Deus, esse Deus criou todas as coisas e foi dele mesmo que ele tirou a inspiração para tudo. Porque esses caras eram tão malucos que eles tinham umas teorias tão fantasiosas que eles diziam que a lágrima da tristeza criou os rios e as substâncias molhadas, e não sei o que criou outra coisa. Então, eles não acreditavam que Deus, como nós cristãos acreditamos, que Deus criou a matéria e que a matéria é boa. Então, uma das características dos gnósticos era a negação da matéria. Então, por isso mesmo que eles faziam tudo o que eles queriam com o corpo, porque eles não tinham compromisso com a matéria. Porque o que importava era a libertação do espírito. Então, eles tinham que usar o corpo dele à torta e adoidado, e que o espírito que era importante, né? Então, eles negavam que Jesus veio em carne, eles negavam que Jesus ressuscitou, eles negavam que as pessoas iriam ressuscitar, porque o que importava era apenas essa transcendência espiritual. Se a gente for para pensar hoje,
indiretamente, muito do pensamento cristão protestante é gnóstico em algum sentido. Por quê? Essa ideia de que tudo no mundo é mal, de que a matéria é mal, de que Deus não pode usar a matéria para se comunicar de alguma maneira, esse ceticismo, essa espiritualidade que não alcança o mundo, a matéria, o humano, isso é gnóstico. Isso é gnóstico. Então, quando os gnósticos, por exemplo, dizem que Jesus não ressuscitou porque ele não é material, ele foi apenas um espírito que desceu sobre ele, mas quando ele foi crucificado, esse espírito saiu, então eles não aceitavam que Jesus era 100% homem, 100% Deus, e cada um tinha uma ideia diferente, era uma misturada, né, que eu não sei como é que Irineu teve tanta paciência para descrever tanta loucura. Então, essa ideia de que a matéria é má, de que Jesus é algo 100% espiritual, essa distância do homem de Cristo é gnóstica, porque Cristo veio em carne, o Verbo se fez carne. E quanto mais a gente assimila isso, que Jesus, ele é humano, ele é carne, ele ressuscitou com o corpo glorificado, mas ele se fez carne, que ele é humano, agora um humano, né, com um novo corpo, a gente começa a compreender o quanto que Cristo, ele é a materialização de Deus. É o Verbo que se fez carne. E a gente começa a se identificar com Cristo verdadeiramente, com a carne de Cristo, com a humanidade de Cristo. Eu costumo pensar, quando eu estou refletindo sobre o texto de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, esse Verbo se fez carne, que Jesus, ele é a potência da matéria. É por meio de Cristo que Deus criou tudo que existe, as coisas visíveis e invisíveis. Então, Cristo é a matéria que deu forma a todas as coisas. É a potência da matéria que está em Deus. Então, esse livro aqui, gente, ele é fantástico. Eu dei uma pincelada apenas em algumas situações que eu achei muito interessantes do livro 1 e do livro 2. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o livro 3, onde Irineu trata das bases da doutrina cristã. E eu vou tratar só sobre isso e vou trazer alguns textos também para a gente estar trabalhando. E eu espero que vocês tenham gostado dessa minha primeira análise. Eu espero fazer vários vídeos sobre a patrística. Em alguns momentos eu vou intercalar com alguns livros que eu estou selecionando relacionados à iconografia, à comunicação visual, à leitura de imagens, para a gente estar trabalhando a patrística e relacionando com alguns conteúdos atuais da área da comunicação, do design também e da teologia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau.